Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Malman, sou advogado aqui no Brasil e em Portugal e na Rotuna sou responsável pelos processos de nacionalidade portuguesa. O nosso bate-papo de hoje diz respeito à nona alteração da Lei da Nacionalidade Portuguesa, Lei 37 de 1981. Pois bem, trata-se de um projeto de alteração da lei proposto pelo Parlamento Português que agora, dia 3 de novembro, foi sancionado ou aprovado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Antes de mais nada, é importante destacar que o processo envolve inúmeras alterações, envolve inúmeros tópicos e temas, e nós aqui vamos nos atentarmos apenas aos casos que envolvem os netos de portugueses e aos cônjuges ou aqueles que vivam em união estável com portugueses. Ok? Muito bem. No artigo 1º, em que determinava quem são portugueses de origem, havia a possibilidade do neto de português, se aquele português não houvesse perdido a nacionalidade portuguesa, de pleitear o reconhecimento dessa nacionalidade portuguesa. Mas a lei exigia a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional, ou seja, aquele interessado na nacionalidade portuguesa deveria comprovar esses laços de efetiva ligação à comunidade nacional. E a lei dizia, no inciso 3º, que esses laços deveriam ser reconhecidos pelo governo, nomeadamente pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa e pela existência de contatos regulares com o território nacional. Além disso, o interessado não poderia ser condenado à prisão superior a 3 anos, e só que esse artigo, mais precisamente esse inciso 3º, era um pouco dúbio. Então veio o artigo 10 do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa esclarecer algumas situações em que poderiam comprovar essa efetiva ligação à comunidade portuguesa. Podemos citar aqui a existência de propriedade no nome desse interessado há mais de 5 anos da data do pedido de nacionalidade, ou o arrendamento em nome desse interessado também há mais de 5 anos, ou a comprovação de participação também há mais de 5 anos à comunidade portuguesa no exterior, mais precisamente naqueles clubes ou associações recreativas ou culturais. Ocorre que essa prova, essa demonstração de efetiva ligação à comunidade nacional era uma questão muito subjetiva e que de prova difícil, de difícil prova. Às vezes a gente apresentava os documentos e ainda a gente ficava na dúvida se o conservador iria entender como cumprido esses requisitos, ou se o Ministério Público, naqueles casos de naturalização pelo casamento, iria se opor como oposição à nacionalidade, justamente pela falta de comprovação da efetiva ligação à comunidade nacional. Então, o que aconteceu? Esse artigo 1º, mais precisamente, o inciso 3º, foi alvo de alteração. Essa alteração passou a ter a seguinte disposição: o governo concede, portanto, nacionalidade ao neto de português, desde que comprovado a efetiva ligação à comunidade nacional. Percebemos, portanto, então, que a efetiva ligação à comunidade nacional permanece. Ocorre que essa ligação à comunidade portuguesa ou comunidade nacional verifica-se pela simples demonstração do conhecimento suficiente da língua portuguesa e da não existência de condenação à pena de prisão igual ou superior a 3 anos, e agora o legislador complementou, e que não haja nenhum vínculo entre o interessado e atividades do terrorismo, ou a prática do terrorismo. Portanto, percebemos que aquela menção que existia da existência de contatos regulares com o território português deixa de existir, passando a tão somente a lei exigir conhecimento da língua portuguesa, não existência
de condenação com pena de prisão igual ou superior a 3 anos e também não existência de envolvimento com atividades relacionadas com a prática do terrorismo por parte do interessado. Ou seja, o governo exige que aquela pessoa interessada saiba a língua nacional, ou seja, conheça suficientemente o português e não apresente uma ameaça à segurança nacional. Ok. Com relação aos cônjuges, o artigo 3º, que trata com relação ao pleito de nacionalidade, ou seja, naturalização pelo casamento, não sofreu alteração. Ocorre que o artigo 9º, que estabelece sobre as condições e estabelece sobre a questão da oposição à nacionalidade, sofreu uma alteração, que é a inclusão da linha 3ª. O que essa linha 3ª diz? Que estão dispensados de comprovar a efetiva ligação à comunidade nacional aquele que é casado com português ou que viva em união estável com português há mais de 6 anos. Portanto, se aquele que é interessado na nacionalidade por naturalização, ele está dispensado de comprovar os vínculos efetivos com Portugal se o relacionamento dele com o português ou com a portuguesa é superior a 6 anos. Portanto, o que nós temos é, na prática, quer netos, quer cônjuge, deixam de ter a necessidade de provar a sua ligação à comunidade portuguesa, o que era de prova de difícil demonstração ou de difícil prova, conferindo ao processo maior segurança jurídica. Aqui é importante nós deixarmos claro, cônjuges podem solicitar a nacionalidade portuguesa se estão casados ou em união estável há menos de 6 anos. O requisito é ter relacionamento com no mínimo 3 anos. Ocorre que entre esse ato de 3 a 6 anos, aquele interessado vai ter que demonstrar o vínculo efetivo. Superados 6 anos, o interessado não terá que comprovar o vínculo efetivo. Além disso, já existia na lei a linha 2ª do artigo 9º, que dispensava também a comprovação do vínculo efetivo se dessa relação, ou seja, desse casamento ou dessa união estável, houvessem filhos e esses filhos já fossem portugueses. Portanto, houve um acréscimo agora de mais uma dispensa dessa comprovação da efetiva ligação com Portugal. Portanto, em resumo, a nova lei considera para os netos apenas como requisito para a atribuição da nacionalidade portuguesa o domínio da língua portuguesa, o que não é difícil ao brasileiro comprovar, e também não sabemos, mas acreditamos que também será dispensada essa prova por se tratar de língua oficial do Brasil. Além disso, o interessado terá que demonstrar que não existe nenhuma condenação em pena superior a 3 anos ou igual a 3 anos. Além disso, também não pode ter nenhuma relação ou participação a atos terroristas. Então, a princípio, são essas as alterações mais relevantes para aquelas pessoas que são netas de portugueses ou portugueses e que pretendam esse reconhecimento da nacionalidade, ou aos cônjuges ou aqueles que vivam em união estável com portugueses e que se pretendam também a aquisição dessa nacionalidade portuguesa por naturalização. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Por favor, nos enviem as suas dúvidas que nós vamos ter o maior prazer em respondê-las. Uma boa tarde e até a próxima.